A vida é bela, Isabela, sobretudo para aqueles que gostam de guardar o seu dinheiro. Minha filha, a gente sempre faz as nossas pesquisas baseadas nos livros e na conversa com um montão de gente. É assim que a gente tira as conclusões para os nossos papos que a gente costuma levar sobre educação financeira. E esse pessoal, sobretudo o pessoal do YouTube, produz muita coisa, estuda muito e está sempre produzindo material importante. Então, é muito importante também que a gente se inscreva no canal dessas pessoas, é muito importante que a gente também deixe algum tipo de comentário. Não precisa ficar com vergonha, nada disso. Se você colocar lá um valeu, isso já está para lá de suficiente. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante e vai fazer chegar para muita gente. Aquele que não se prepara sempre paga mais caro. A pessoa que não está preparada financeiramente, ela tem muitas limitações. E por ter as limitações, elas quase sempre vão pagar mais caro pelas coisas. Por outro lado, as pessoas que estão financeiramente preparadas, elas, além de ter o dinheiro na mão, elas vão ter a possibilidade de chorar um pouco mais pelos preços e ainda vão ter desconto e talvez elas até consigam receber alguns juros de volta quando elas fizerem as suas aplicações. E isso acontece quando você está com as suas contas em dia, quando você vive dentro de um padrão financeiro, quando você não tem dívidas. Essa semana eu conversei com o pessoal da CVM, é um pessoal da Comissão Nacional de Valores. É de lá que saem todas as regras para os bancos, para as corretoras e eles foram fantásticos, eles nos deram conselhos muito importantes. Agora, um deles foi o principal e foi muito claro: mantenha as suas reservas preservadas. E eles justificam ter uma reserva, né, mas de uma forma muito interessante. Você não tem que se preparar, você não deve preparar uma reserva para dias difíceis. Se você fizer isso, é provável que esses dias cheguem. Mas você precisa de uma reserva para pensar nos seus investimentos, né? Agora, é óbvio que um dia difícil pode chegar, você não deve desprezar isso, né? E se ele chegar, você vai estar preparada financeiramente para esse dia. E por que isso é tão importante? A gente não sabe qual é o dia de amanhã, a gente não sabe quais são as oportunidades que vão passar na nossa frente. Então, digamos que você tenha uma dificuldade grande e aí você vai ter um gasto inesperado, né? Então, nesse caso, você vai precisar mexer no orçamento familiar. Isso vai te deixar, talvez, com algumas dificuldades. Mas se você tiver uma reserva sólida, se você tiver a sua reserva preservada, você pouco vai ser abalada por essa surpresa que aconteceu naquele dia. A preservação de uma reserva, como o pessoal da CVM falou, é como se fosse um colchão para amortecer um pouco a queda, se essa queda acontecer, né? Senão, você vai ter esse dinheiro livre para que você possa fazer novos investimentos. E é muito importante insistir nisso, porque a reserva ela tem essas duas finalidades. Ou ela pode safar a onça, tirar do sufoco, ou ela pode ser uma preparação para que você possa aproveitar uma oportunidade, que você possa fazer um novo investimento. Pensar na reserva como uma chance, uma possibilidade de investimento, no fundo é o que mais me agrada. Tu já pensou nisso? Pensou? Passar um cavalo selado é só montar e ir embora. Às vezes passa uma galinha morta na frente da gente, pô, e você tem que aproveitar, obviamente. Você vai aproveitar se essa oportunidade te convém, se ela for importante para você. Porque tem gente que vai comprando, vai se aproveitando das oportunidades, mas no fundo, as oportunidades nem servem para ela. E aí ela tem aquilo guardado dentro de casa, guardado com ela, mas que não serve para nada. Então, aproveitar uma galinha morta também é uma sabedoria.
E como é que você faz isso? Você só é capaz de aproveitar uma oportunidade se a tua reserva estiver preservada. Uma reserva, Isabela, ela é como as raízes de uma árvore. Quanto mais profundas, mais essa árvore será forte, será preservada. E aí pode passar qualquer crise, pode passar qualquer sufoco, qualquer coronavírus para lá e para cá, que você será pouco abalado, você terá pouco sofrimento economicamente, porque essas raízes são profundas e essa árvore vai ser muito forte, muito poderosa. Mas, digamos que você precise usar essa reserva, seja para você sair de um sufoco, seja para você fazer um investimento, né? Tudo bem, não tem problema, você use. Mas você não pode esquecer, assim que você passar desse período, você precisa recomeçar a sua reserva, você precisa refazer a tua reserva o mais rápido possível. Eu lembro que a tua avó, ela não está mais com a gente, né? Mas ela me passou um conselho também muito poderoso quando eu era jovem, quando eu era adolescente, né? Digamos na fase de começar a trabalhar, né? Naquela época a gente tinha facilidade de conseguir emprego por ser muito jovem, por ser uma mão de obra barata, né? Então eu saía de um emprego e entrava logo em outro, né? E tudo que eu ganhava eu gastava. Aí um belo dia ela falou para mim: olha, quando você sair de um emprego e passar para outro emprego, você deve guardar um pouquinho desse dinheiro, porque é só assim que você consegue se desenvolver e produzir uma riqueza. Senão, você nunca vai acumular nada. E se você não acumular nada, você nunca vai conseguir se livrar de um sufoco, que é o espaço entre um emprego e o outro, ou você também nunca vai ter a chance de aproveitar uma oportunidade. Então, a minha mãe me falou isso uma vez só. E olha, ela não estudava, ela não teve o estudo que você teve. E ela sabia dessas coisas. Veja como é importante você conversar com as pessoas, você ouvir o que as pessoas têm a dizer. Isabela, todo domingo a gente ia à feira, né? Melhor, a gente não, eu ia para a feira para vender o chopp. Você lembra disso? E a venda do chopp, é interessante que toda a venda do chopp eu usava para pagar uma parte da tua escola, né? E durante o período da pandemia, a feira foi suspensa, a gente não pôde trabalhar na feira, nem eu, nem os outros feirantes. Com isso, a gente deixou de receber esse dinheiro, mas a tua escola não parou de cobrar as mensalidades. Você estudava de forma remota, os conteúdos continuavam sendo apresentados e você continuava estudando, fazendo provas e tudo. Mas a gente não tinha mais esse dinheiro do chopp que era para pagar a escola, né? O que aconteceu? O fato da gente ter uma reserva generosa, uma reserva financeira generosa, ela nos deu aquele colchão para amortecer a nossa queda. A gente não recebia mais o dinheiro do chopp, mas em compensação a gente tinha uma reserva. E todos os meses eu ia lá e pegava um pedacinho, pegava um pouquinho, pagava a mensalidade, pegava mais um pouquinho e pagava a mensalidade. Até o dia em que a gente pôde voltar à feira e continuar pagando as mensalidades normalmente. E é no momento de crise que a gente vê quem nada pelado. Com essa história, a nossa reserva foi todinha embora. Mas aí, o que eu fiz? Eu imediatamente comecei a refazer as nossas reservas, né? É muito importante fazer uma reserva financeira, né? Tem gente que tem um pouco de insegurança, então essa pessoa pode ir de caderneta de poupança. Quem tem um pouco mais de conhecimento pode ir para o Tesouro Direto ou pode ir para uma aplicação em CDB, onde tem uns juros de 100% do CDI, um rendimento 100% do CDI. Você tem uma reserva na renda fixa que está muito bem preservada, está muito bem segura. E uma outra partezinha num rendimento, numa aplicação um pouco mais arrojada.
E aí a gente tem como exercício o seguinte, nessas duas aplicações, 2 ou 3 tipos de aplicações, você vai fazer o seguinte, todos os meses você vai separar um pouquinho de dinheiro para colocar nessas aplicações, um pouquinho de cada vez, não precisa ser muito dinheiro. E a gente já está fazendo isso e está dando certo. A cada enxadada sai uma minhoca, minha filha. E a gente vai continuar nesse processo até o final do ano, para a gente ver onde isso vai chegar. E para você é fácil entender isso, sobretudo porque você é uma criança que lida com dinheiro. Então, bora, bora, bora procurar novos investimentos, vamos embora procurar uma forma segura de investir. Olha, um beijo carinhoso, minha filha.